tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Nunes, trazendo hoje mais uma aula do nosso curso sobre função do segundo grau. E a aula de hoje é muito importante porque nós vamos falar sobre o gráfico da função do segundo grau, ok? Vamos aprender o que você realmente precisa saber sobre o gráfico da função do segundo grau, que é você saber esboçar o gráfico, identificar qual é a função que representa cada gráfico. Então, por isso que é importante a gente determinar o que cada elemento do gráfico está ligado à função. Beleza? Então, vamos juntos? Vamos lá, galera. Função polinomial do segundo grau. Então, olha só. A primeira coisa que nós temos que entender é a concavidade do nosso gráfico. Lembrando que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, essa curvinha linda aqui, ó. Beleza? E o nosso coeficiente A é ele que vai determinar a concavidade da nossa parábola. Se ela vai ficar para cima ou se ela vai ficar para baixo. Quando nós temos o nosso A maior que zero, nós temos a concavidade para cima, beleza? Podemos dizer que o nosso gráfico está o quê? Ó, feliz. Legal? Quando nós temos o nosso A menor que zero, nós temos a concavidade para baixo. O nosso gráfico está o quê? Ó, tá triste. Então, A maior que zero, o que significa ser maior que zero? Um A positivo. Então, nós temos a concavidade para cima. E se o nosso A for negativo, a concavidade vai ser para baixo. Então, se eu escrever aqui essa função, ó, f de x igual a menos 4x ao quadrado menos 6x, eu já sei que a concavidade dessa parábola vai ser para baixo. Por quê, gente? Porque, olha só, o coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado. E repara que o nosso A vale menos 4, ele é negativo. Então, a concavidade aqui vai estar para baixo. Beleza? Agora aqui, vamos olhar para a nossa figura aqui. Ó. Repara que nós temos uma ponte onde nós temos uma parábola sendo representada. Se eu fosse escrever uma função que representa este gráfico, nosso A seria positivo ou negativo? Seria negativo, muito bem, porque o que? A nossa concavidade está para baixo, então o nosso A ele é negativo. Entenderam? Então, gente, então nossa primeira noção aqui de gráfico vai ser a concavidade. E nós temos que sempre lembrar que é o coeficiente A que nos indica se ele é positivo e negativo. Ok? Nosso segundo caso agora, nós vamos ver a interpretação geométrica da raiz da função do segundo grau, que representa essas raízes que nós aprendemos na aula anterior. Então, olha só, quando eu encontro as raízes da função do segundo grau, significa o momento em que o nosso gráfico toca o eixo de x. Então, ó, esse momento que o nosso gráfico toca o eixo de x são as raízes da nossa função do segundo grau. Beleza? Então, ó, lembra da aula passada? Nós vimos que quando o nosso delta é maior que zero, nós temos duas raízes. Quando o delta é igual a zero, melhor, delta maior que zero, duas raízes distintas. Delta igual a zero, duas raízes iguais. Ok? E delta menor que zero não possui raiz. Como o nosso delta representa a quantidade das raízes e as raízes são o momento que o nosso gráfico toca no eixo de x, no eixo das abscissas, então se eu tenho duas raízes, significa que o nosso gráfico vai tocar, olha, duas vezes. Quando o nosso delta é igual a zero, nós temos duas raízes iguais, o nosso gráfico vai tocar apenas uma vez no eixo de x. E quando o nosso delta é negativo, ele não a toque, porque nós não temos raízes reais. Legal? E aí, o nosso gráfico aqui, a gente já começa a ver como o nosso gráfico vai ficar. Porque quando nós temos o nosso A maior que zero, a concavidade é para cima. E se o delta é maior que zero, vai tocar, olha, duas vezes. Ok? Quando nós temos nosso A maior que zero e delta igual a zero, vai tocar apenas uma vez. Quando nós temos o nosso delta menor que zero, não temos raízes, então ó, não há toque no eixo de x. Já no caso do A ser menor que zero, a concavidade vai ser para baixo, ok? Então, ó, delta maior que zero vai tocar duas vezes, ok? Ó, tocar tanto no x1 quanto no x2. Quando delta é igual a zero, vai tocar apenas uma vez e a concavidade para baixo, porque o nosso A é menor que zero. E
quando o nosso delta é menor que zero, ó, não tem toque no eixo de x. Então, o nosso gráfico ele não passa pelo eixo de x. Beleza, gente? Tranquilo? Então, a interpretação da raiz no gráfico é o quê? É o momento em que o gráfico toca no eixo de x. Então, se você tem duas raízes, vai passar duas vezes. Uma raiz vai passar uma vez. Se não tem raiz, nosso gráfico ele não toca no eixo de x. Ok? Então, já vimos a concavidade e a interpretação geométrica da raiz. Vamos ver agora o termo independente de x. O termo independente de x é o momento que o nosso gráfico toca no eixo do y, ok? E ele vai passar sempre no termo independente, sempre no c. Então, quando você olhar uma função, exemplo, deixa eu botar aqui uma canetinha, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 8, o nosso gráfico sempre vai cortar o eixo y no nosso termo independente. Então, olhando aqui, ó, esse momento em que teu gráfico toca o eixo do y, nós já sabemos que é o nosso termo independente. Então, podemos até olhando apenas para o gráfico, saber se o nosso termo independente ele é positivo ou negativo. Vou dar um pequeno exemplo para vocês aqui. Ó. Nós temos aqui os nossos eixos, x e y, e aqui eu tenho o meu gráfico, que eu desenho um gráfico qualquer aqui. Apenas com essa curva, o que eu posso dizer sobre ela, galera? Eu posso dizer que ela tem um coeficiente A positivo. Por quê? Porque a sua concavidade está para cima. Sei também que ela não possui raízes. Por que ela não possui raízes? Porque ela não tocou aqui no eixo do x. E posso dizer também que o nosso termo independente ele é um valor positivo, porque o nosso gráfico está tocando o eixo y acima do eixo x. E acima do eixo x, nós temos y que positivo. Então, apenas com nossos eixos aqui, uma curva, nós já podemos determinar bastante coisa com o que a gente aprendeu hoje. Então, vamos lá. Nosso terceiro caso agora é o termo independente. Então, é o momento que o nosso gráfico toca o eixo do y. Se tocar acima de x, ele é positivo. Se tocar abaixo de x, ele é negativo. Ok? Vamos agora ao nosso eixo de simetria da parábola e vértice da parábola, galera. Chegamos agora num dos momentos principais da nossa parábola, que quando a gente vai desenhar ela, escrever ela, uma das coisas que nós temos que ter é esse vértice, tá? Então, para a gente poder fazer o esboço da parábola, nós temos que desenhar o nosso vértice, temos que encontrar o nosso vértice. Mas, professor, como é que eu vou encontrar o vértice da parábola? Como o nosso vértice da parábola é um ponto, ok? Ele tem a sua coordenada x e a sua coordenada y. Para a gente encontrar o x-vértice, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. X-vértice é igual a menos b sobre 2a. E para você encontrar o seu y-vértice, nós temos duas formas de encontrar. Ou através da fórmula, que é menos delta dividido por 4a, ou através de você pegar o teu valor de x-vértice, quando você já tiver encontrado ele, e jogar dentro da sua função. Por isso que nós podemos encontrar ou y igual a f de x-vértice, é quando você joga o teu x-vértice dentro da função, ou através da fórmula menos delta dividido por 4a. Com isso, você vai encontrar o seu vértice. E por cima do seu vértice aqui, ó, paralelo ao eixo y, nós temos o nosso eixo de simetria. Esse eixo de simetria aqui, ó, divide a nossa parábola em duas partes iguais. Então, a distância aqui, ó, vamos supor, entre o nosso ponto B e o nosso eixo de simetria, vai ser sempre a mesma, ok? E nesse caso aqui, até para a gente poder encontrar, definir essa fórmula aqui do x-vértice menos b sobre 2a, nós podemos utilizar também as raízes, não é? Aqui eu tenho o meu x1 e o meu x2. O nosso x-vértice aqui, ó, ele vai ser o ponto médio entre as nossas duas raízes. Então, se eu somar minhas duas raízes aqui e dividir por 2, eu vou encontrar o meu ponto médio, vou encontrar o meu eixo de simetria. Então, nosso eixo de simetria sempre passa por cima do nosso vértice. Nosso eixo de simetria sempre vai estar situado aqui no meu x-vértice. Então, se eu quiser encontrar, galera, o meu x-vértice, eu vou utilizar
menos B sobre 2A. Para encontrar o nosso y vértice, eu posso fazer de duas formas. Se eu sei o meu x vértice, eu jogo dentro da função, ou através da fórmula menos delta dividido por 4 vezes A. E o vértice ele é muito importante, porque é através dele que nós vamos trabalhar a nossa próxima aula, que é ponto máximo e ponto mínimo. Ok? Vamos ver agora a última situação, o último tema da nossa aula de hoje, a última parte, né? Que é o conjunto imagem. O conjunto imagem são aonde é a parte do gráfico, a parte de y que nós vamos ter solução, ok? Quando a gente fala de domínio, nós estamos falando do eixo x, ok? Quando a gente fala de imagem, nós estamos falando do eixo y. Com relação ao domínio, o domínio aqui sempre vai ser em real, quando a gente fala de uma função do segundo grau. Já a imagem, nós não vamos ter todo o eixo do y sendo representado. Vai depender de quê? Do nosso gráfico, de como ele está. Vai depender, na realidade, da sua concavidade. Se a sua concavidade for para cima, repara que meu gráfico, deixa eu pegar essa tinta aqui, meu gráfico vai ficar do y vértice para cima. Então, eu posso dizer que a minha imagem vai ser y maior ou igual ao y vértice. Já se a minha concavidade for para baixo, eu vou ter gráfico do vértice para baixo. Tá vendo? Então, o nosso conjunto imagem vai depender da minha concavidade, vai depender do nosso coeficiente A. Então, se a concavidade for para cima, eu vou ter minha imagem, eu vou ter gráfico do vértice para cima, do y vértice para cima. E se minha concavidade for para baixo, eu vou ter imagem do nosso y vértice para baixo. Então, aqui, se for concavidade para baixo, a minha imagem aqui vai ser o quê? Y menor ou igual ao meu y vértice. E se a concavidade for para cima, minha imagem vai ser y maior ou igual ao meu y vértice. Legal? Aqui tem um quadro de resumo, né? Pra gente, com tudo que a gente aprendeu hoje. Então, ó, coeficiente A é o que, galera? É a concavidade. Então, se o nosso A for maior que zero, vai ficar para cima. Se for menor que zero, vai ficar para baixo. O nosso delta maior que zero significa que eu tenho duas raízes. Se eu tenho duas raízes, eu vou ter dois toques no meu eixo de x. Se eu tenho uma raiz, um toque. Se eu não tenho raiz, eu não tenho nenhum toque. Beleza? E lembrando do nosso coeficiente C, nosso coeficiente C, que é o nosso termo independente, é o momento que o gráfico toca no eixo do y. Então, aqui vai ser o nosso C, olha, repara. É o momento que ele toca o eixo do y. E aqui vai ser o nosso C, o momento em que ele toca o eixo do y. Legal? E aqui o nosso vértice, não é? Lembrando que o nosso vértice, ele dado por x vértice menos b sobre 2a, e o y vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. E o domínio, que a gente aprendeu, perdão, a imagem, vai depender da nossa concavidade. Vamos fazer agora aqui um exemplo? Olha só, isso aqui que nós vamos ter que aprender, galera, a fazer esboço de uma função quadrática, porque isso cai muito em prova. Vamos lá, esboce o gráfico e determine o conjunto imagem da função real, definida por x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, de cara aqui, eu vou identificar os meus coeficientes. Quanto vale meu coeficiente A? Meu coeficiente A é quem está com x ao quadrado, é 1. Meu coeficiente B é quem está com x, é o menos 4. E o meu coeficiente C é o termo independente, é o cara que está sozinho, 3. Ó, termo independente 3, eu já sei que o meu gráfico vai passar pelo 3. Ok? Já ficou nítido isso aqui. Vamos lá, já sei que o meu A é positivo, eu já sei que a minha concavidade é para cima. E já sei que ele passa aqui do 3. Ó, já fiz um esboço mais ou menos aqui para vocês. Vamos encontrar agora o que, galera? Vamos encontrar o zero da função. Ok? Vou fazer por soma e produto. Vamos lá. A soma tem que dar menos b sobre a. Menos o menos 4 dividido pelo a, que é 1. Então, a soma dos valores tem que dar 4. E o produto tem que dar c sobre a. Quem é c sobre a? É 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 é 3. Tenho que pensar em dois valores que somados dão 4 e multiplicados dão 3. Multiplicações que dão 3 eu só tenho uma. É 1 e 3.
ok? Se eu somar 1 mais 3 dá 4, então eu já sei que as raízes da minha equação aqui é 1 e 3. Vamos encontrar agora o vértice? Vamos lá, vou achar primeiro o meu x-vértice. Lembrando que o x-vértice é menos b dividido por a. Vai ficar menos o b, que é menos 4, dividido por a, que é 1. Melhor, menos b dividido por 2 vezes a. Então vai ficar menos com menos mais, vai dar 4, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. Pronto, já descobri o meu x-vértice através da fórmula. Se eu quisesse também, eu poderia utilizar, lembra que eu falei que o x-vértice, o nosso eixo de simetria, ele passa pelo x-vértice, que é a média das nossas raízes. Eu poderia também pegar as nossas raízes, somar e dividir por 2. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Eu também encontrava o meu x-vértice. São várias formas que você pode fazer. Tá vendo? Vamos encontrar o nosso y-vértice. Como é que eu vou fazer para encontrar o meu y-vértice? Vou pegar o meu x-vértice e vou jogar dentro da minha função. Legal? Vai ficar assim, ó, vou calcular o f de 2, porque eu descobri que o meu x-vértice vale 2. Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4 vai dar menos 8, mais 3. Aqui vai ficar 4 mais 3, 7. 7 menos 8 vai dar menos 1. Então, descobri que o meu vértice, o x, vale 2 e o y vale menos 1. Agora, eu vou fazer o meu esboço do gráfico. Ó, fiz o meu eixo aqui. Vou fazer agora as minhas marcações. Vamos lá. Quais são as nossas raízes? 1 e 2. Então, ele vai passar no 1 e vai passar no 3. Raízes é 1 e 3, perdão. Agora, o x-vértice. Vamos marcar o nosso vértice? O nosso vértice aqui, ó, o x-vértice é 2 e o y-vértice é menos 1. Então, está aqui, ó, menos 1. Se eu ligar esse ponto aqui, eu vou ter o meu vértice. Então, já sei que meu gráfico passa aqui no vértice e passa aqui nas raízes. Agora, qual outro nosso ponto de corte que nós temos? É aquele que nós vimos lá no início, ó. É o ponto de corte do eixo y, que é o nosso coeficiente c, que passa no 3. Pronto, o nosso gráfico vai passar por esses 3 pontos. Ligando aqui, ó, esses 3 pontos, nós vamos ter o nosso esboço do gráfico. Olha, esse é o nosso esboço do gráfico. Concavidade para cima, passando aqui, ó, nas nossas raízes, ok? Nosso vértice 2 e menos 1 e o nosso termo independente 3. Faltou só a gente determinar o nosso conjunto imagem. Como é que determina o conjunto imagem? Nosso conjunto imagem vai ser igual a y, que pertence ao conjunto dos números reais, vamos dizer, todos os números. Só que o y, devido à concavidade estar para cima, nós vamos ter gráfico o quê? Do nosso y-vértice para cima. Então, o y ele vai ser maior ou igual ao nosso y-vértice, que é o nosso y-vértice menos 1. Pronto, determinei o meu conjunto imagem. Beleza? Vamos agora a um último exemplo, olha só, de uma questão que aparece muito em vestibular, é quando a questão te dá uma função, tá? Um gráfico, e ele quer descobrir qual é a função que gera esse gráfico. Beleza? Vamos lá então, galera. Primeira coisa que eu estou vendo aqui, ó, minha concavidade ela é para cima, então eu tenho um ar maior que 0. Então, meu ar tem que ser um valor o quê, gente? Positivo, ok? Meu A tem que ser um valor positivo. Então, ó, quem tem negativo não serve. Esse aqui não vai ser, porque o x está negativo. Legal? Vamos lá. Qual outra coisa que eu sei? Repara o nosso termo independente. O nosso termo independente é o momento que o gráfico toca o eixo do y e ele está cortando no 0. Então, significa que o nosso termo independente vale 0, ok? Então, eu tenho apenas, não pode ser mais nem a letra A, nem a letra B, porque o termo independente da A e da B vale 10. Fiquei apenas agora, então, com duas opções, com a letra D e com a letra E, ok? Repara que a letra D e a letra E dá para a gente encontrar as nossas raízes. As nossas raízes aqui, eu tenho duas raízes. Uma igual a 0, né? X igual a 0, porque é o momento que o gráfico toca o eixo de x,
São as nossas raízes, não é? Então, eu tenho uma aqui igual a zero, porque eu corto no zero. Eu tenho uma aqui no B, que eu sei que é um valor positivo. Por que é um valor positivo? Porque esse B está à direita do eixo Y. Então, eu vou encontrar agora qual dessas equações aqui tem uma raiz nula e tem uma raiz, o quê? Positiva, ok? Na letra D, se a gente calcular, eu vou colocar o nosso x em evidência, né? X ao quadrado aqui mais x, vai ficar x que multiplica x mais 1. Coloquei em evidência esse x aqui. E aí eu vou ter x igual a zero, que é a minha primeira raiz. Legal, bateu. E a minha segunda raiz vai ficar x mais 1 igual a zero. Quando mais 1 passa para o outro lado, ele vira x igual a menos 1. Ó. Repara. Na letra D, eu tenho uma raiz nula e uma raiz negativa. Então, não pode ser ela. Nosso gabarito aqui vai ser a letra E. Repara, se eu colocar o nosso x em evidência, eu vou ter x vezes x menos 2. X igual a zero, bateu a nossa primeira raiz. E aqui vai ficar x menos 2 igual a zero. O menos 2 passa para o outro lado, mais 2. Então, eu tenho uma raiz nula e uma raiz positiva. Encontrei, então, o nosso gabarito vai ser a letra E. Legal, gente? Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.